Tem dias que a água do chuveiro parece só um peso a mais caindo nas costas, e você se pega olhando pro azulejo branco por 10 minutos inteiros pensando absolutamente em nada, com o sabonete derretendo na mão. É aquele vazio mudo que não chega a ser tristeza, é só a cor do mundo desbotando devagar até virar uma parede cinza. Você abre a aba anônima do navegador no domingo à noite, a luz da tela azulada iluminando só a ponta do seu nariz deitado de lado no travesseiro, o quarto escuro tirando a última nesga de cor do teto. Os dedos meio travados hesitam um segundo antes de digitar. A pergunta que vai ali não é sobre curiosidade científica, é um pedido de socorro mudo para a inteligência artificial mais próxima que estiver acordada. Você digita, porque perdi interesse em tudo. E aí aperta o Enter como quem joga uma garrafa no mar, meio esperando que o algoritmo responda com um mapa secreto ou pelo menos com um diagnóstico que não exija muito esforço para consertar. Antes de clicar no primeiro link, você se perguntou, será que eu tô só cansado da semana ou a minha bateria interna estragou de vez e agora desliga sozinha? E logo em seguida vem aquela dúvida chata que a gente esconde até de si mesmo no espelho. Será que isso que tô sentindo é depressão clínica ou só a constatação tardia de que nada do que eu escolhi fazer importa de verdade? A pergunta na sua cabeça agora é bem direta. Será que todo mundo finge esse entusiasmo o tempo todo ou só eu virei um espectador mal pagado da minha própria vida? A cena é sempre parecida. O pote de sorvete meio derretido na mesinha da sala, a televisão ligada, passando um documentário sobre o fundo do mar que você tá fingindo assistir só pro silêncio não gritar muito alto, e a cabeça pesada como se tivesse algodão empurrado atrás dos olhos. Você olha pro controle remoto, olha pro celular carregando na tomada, olha pro livro favorito na estante que tá lá na mesma página há 3 meses juntando aquela poeira fina que brilha na fresta da cortina. E o pensamento que fica rodando sem resposta é, porque a única coisa que me dá paz de espírito é imaginar que amanhã o dia podia simplesmente não acontecer. É aquela sensação de cinza mecânico. Sabe quando você olha para sua rotina e parece que alguém desenhou os contornos de tudo, o café da manhã, o trajeto, a conversa protocolar com o vizinho no elevador, a série antes de dormir, mas esqueceu de pintar o miolo? Fica só o risco preto no papel branco. Você faz as coisas porque o corpo aprendeu o caminho dos reflexos, não porque há um motor aceso lá dentro. É exatamente a dinâmica do filme Divertidamente, quando o painel de controle da alegria e da tristeza começa a apagar as ilhas da personalidade uma por uma, e a gente vira um espectador deprimido assistindo a propriamente esvaziar as gavetas. Só que na nossa vida real, não tem bonequinhos coloridos correndo para consertar a mesa de comando. Tem só você, de pijama, encarando o teto e tentando lembrar qual foi a última vez que você quis de verdade alguma coisa que não fosse apenas o fim do dia. Aí você entra no fórum da internet ou no artigo de psicologia de plantão, procurando o tal do burnout emocional, a apatia crônica, ou esgotamento existencial. Lê 3 parágrafos genéricos que dizem pra você beber água, respirar fundo e fazer caminhada ao ar livre, e dá vontade de jogar o celular na parede de raiva. Porque não é falta de oxigênio no cérebro. É um cansaço que vem de muito longe, um desgaste de quem tentou se importar com coisas demais durante anos e de repente percebeu que o estoque de importâncias acabou. O filósofo Epicuro, lá na Grécia Antiga, falava sobre a ataraxia, aquele estado de alma livre de perturbações, onde a mente repousa em paz porque aprendeu a não desejar o que vai machucar. Mas o que a gente vive hoje não é a ataraxia sábia do filósofo no jardim. É uma ataraxia mansa, anestesiada, que parece mais um desligamento de emergência do disjuntor da casa. Quando o circuito sobrecarrega, a própria casa apaga a luz para não pegar fogo. O problema é que, depois que o disjuntor cai, a gente fica no escuro tateando os móveis, sem saber se o dia vai clarear de novo ou se a gente vai ter que aprender a viver de lanterna para o resto da vida. Você se pega olhando para os stories do Instagram de alguém que parece super animado num café aconchegante, rindo de alguma piada interna com amigos, e a sua reação não é inveja. É uma distância intransponível, como se aquela tela estivesse separando 2 planetas com leis físicas totalmente diferentes. No planeta deles, as coisas têm peso, cor, gravidade, urgência. No seu planeta, tudo virou uma massa amorfa de gelo derretido. E a dúvida que fica zumbindo no ouvido, enquanto o ventilador gira no teto na velocidade 1 e, será que eu perdi a capacidade de sentir entusiasmo para sempre ou o meu cérebro só decidiu fazer greve geral por tempo indeterminado? Será que eu virei aquela pessoa chata que só reclama de cansaço? Será que o meu cérebro simplesmente esqueceu como é acordar sem achar que o dia já começou errado? A pergunta que fica rodando na sua cabeça, enquanto você encara a parede branca da sala no meio da tarde, é: será que eu tô apodrecendo por dentro e ninguém tem coragem de me avisar? A gente passa o dia inteiro tentando parecer funcional, respondendo às mensagens do WhatsApp com um emoji de joinha ou uma risadinha protocolar que não tem um pingo de ar dentro, só para ninguém perguntar o que tá acontecendo. E a verdade é que você não quer explicar, porque nem você entende.
Você se sente um pouco como o personagem de O Show de Truman quando ele começa a perceber que as paredes do estúdio são falsas, só que sem a menor vontade de encontrar a porta de saída. Para onde você iria, afinal? Se o mundo inteiro lá fora parece feito do mesmo papelão pintado, para que fugir? A gente foi ensinado a achar que a tristeza tem som de violoncelo dramático, que o esgotamento vem com uma grande tragédia anunciada, uma lágrima solitária na janela enquanto chove. Mas a verdade seca que dói um pouco é que a apatia é muito mais sem graça do que isso. Ela tem cara de domingo à noite eternizado em formato de loop, com o som da TV ligada no canal aleatório que ninguém tá assistindo, enquanto você come qualquer coisa requentada direto da travessa para não ter que lavar prato depois. É o tédio supremo misturado com uma preguiça cósmica de existir. Sabe aquela sensação de abrir a geladeira pela quarta vez em 10 minutos, encarar a prateleira vazia esperando que apareça um milagre gastronômico e fechar a porta com a mesma cara de paisagem? É exatamente isso. O filósofo Epicuro dizia que a felicidade está em buscar os prazeres simples e necessários, em manter a alma livre de turbulências. Mas Epicuro nunca precisou lidar com o catálogo de uma plataforma de streaming que tem 15 mil opções de filmes e séries, onde você gasta 40 minutos lendo sinopses para no fim desligar a TV e ir dormir fitando o teto. A nossa turbulência não é o excesso de guerra ou a fome, é o excesso de absolutamente nada. É a overdose de estímulo vazio que deixa o nosso paladar emocional completamente queimado, incapaz de sentir o gosto de qualquer coisa. E aí a gente recorre ao Google na madrugada, com aquela aba anônima aberta no celular, digitando com os olhos ardendo de cansaço, porque perdi interesse em tudo. E o Google, claro, te devolve aquela lista de artigos genéricos sobre produtividade, rotina de sono e falta de vitaminas, como se o seu vazio existencial pudesse ser resolvido com um comprimido de magnésio e uma caminhada matinal no parque. Mas não é sobre vitamina. É sobre a percepção incômoda de que a vida que a gente desenhou para si mesma virou uma espécie de piloto automático tão perfeito que esqueceu de incluir o piloto. Você olha para os seus planos de 2 anos atrás, as viagens que queria fazer, os livros que comprou e nunca abriu, os projetos que achava urgentes, e eles parecem pertencer a uma outra encarnação, a uma prima distante que tinha muita energia e acreditava em finais felizes. Lembra daquela cena indivertidamente em que a Ilha da Bobeira e a Ilha da Amizade começam a desmoronar porque a mente da menina precisa dar espaço para coisas mais complexas? Só que na vida real, às vezes, as ilhas desmoronam e não nasce nada no lugar. Fica só o terreno baldio. E a gente fica vagando por esse terreno com uma lanterna fraca, procurando o interruptor de alguma coisa que dê sentido para o dia seguinte. Será que a gente precisa mesmo de um grande propósito para continuar respirando? Será que não dá só para aceitar que tem semanas, ou meses, em que a vida é isso aí mesmo? Um arrastar de chinelo pela casa, um café frio esquecido no micro-ondas, uma vontade imensa de sumir sem precisar dar satisfação para o algoritmo. Talvez o erro esteja em achar que toda fase cinzenta é um defeito de fabricação que precisa ser consertado com urgência. Daqui a pouco o sol vai baixar, a luz da sala vai mudar de cor, e você vai ter que levantar para fechar a janela, porque o vento começou a esfriar o chão. E tá tudo bem se o seu único feito heróico do dia tiver sido sobreviver a ele mesmo sem explodir. Não precisa inventar uma epifânia agora. Vai lá fazer um chá, deixa a louça para amanhã, e aceita que, às vezes, a única revolução possível é simplesmente desligar a cabeça e deixar a poeira baixar. É isso. Vai lá viver do teu jeito, mesmo que hoje o teu jeito seja meio devagar. Foto real. Cansaço real. E é só na voz. Deixa o like.